Olá, bom demais ter você por aqui. Todo mundo sabe, né? O futebol é uma paixão nacional. Mas as investigações que prenderam dirigentes da FIFA parecem comprovar o que era uma suspeita. Até o momento de um gol ou de 7 gols que fazem a alegria ou tristeza dos torcedores, acontecem decisões criminosas e equivocadas por parte de cartolas, políticos e empresários. No Brasil não é diferente. Campeonatos organizados sem o menor respeito ao público e aos atletas comprometem a qualidade técnica do nosso futebol. Falta profissionalismo e sobra desinteresse em investir. Os grandes craques deixam cada vez mais cedo o Brasil. No fim, o futebol vira só negócio. Um mau negócio em que é fácil explicar porque há mais de uma década não é o melhor do planeta. A Copa do Mundo de 2014, que essa semana completa um ano, mostrou isso. E mostrou mais. Pouca coisa o Mundial pôde fazer pelo Brasil, também fora de campo, como prometiam os políticos. No programa de hoje, vamos discutir tudo isso. Estamos recebendo Elcio Cornelsen, professor e líder do Grupo de Estudos sobre Futebol, Linguagens e Artes da Faculdade de Letras da UFMG, e Tiago Fernandes, jornalista esportivo do site UOL em Belo Horizonte. Fique com a gente, o 2 Pontos já começou. O primeiro computador eletrônico foi um produto da Segunda Guerra Mundial que representava a separação do mundo em dois. A notícia completa devia salvar o mundo. Bom, quero começar agradecendo, pela presença de vocês aqui no 2 Pontos. Muito obrigado, sejam bem-vindos. Quero saber como que vocês receberam essa notícia, né, desse escândalo da FIFA com esses casos de corrupção. A gente, como eu disse, suspeita já há alguns anos, né, de que poucas pessoas do futebol são santos, mas diante dessa denúncia, dessa consistência toda de denúncias, como que vocês veem essas denúncias nesse momento? Agradeço pelo convite, né? Para mim foi assim um pouco a surpresa a ação que ocorreu na Suíça, né? Foi até uma coincidência porque eu fui participar de um evento lá e cheguei exatamente no dia em que houve as detenções e isso teve uma grande repercussão. Isso para mim sim foi, a ação em si foi uma surpresa, mas não necessariamente o fato de haver assim uma averiguação, algo, né, acompanhado pelo FBI e tudo mais, isso para mim não surpreendeu, vamos dizer assim. Tiago. A gente já esperava mais ou menos isso, né? É uma situação que a gente já vem acompanhando de algum tempo na imprensa, em órgãos até internacionais, que existe essa corrupção na FIFA. Mas, como o professor disse, é uma coisa que surpreendeu em relação à ação do FBI e da polícia suíça de chegar e prender às vésperas de uma eleição tão importante no órgão. E por que nesse exato momento, hein? Por que não antes ou depois, enfim? Porque a gente, como eu disse, sabe, né, que existem esses casos de corrupção, de lavagem de dinheiro, de propina no futebol. A gente pode falar daqui a pouco também sobre o Brasil em particular. Mas por que vocês acham que nesse exato momento? Quais que são os interesses que podem estar por trás dessas denúncias? O discurso oficial é de que seria mera coincidência, vamos dizer assim, a ação com a eleição, né? Mas até a observação... Eu acho que a gente tem que duvidar um pouco dos discursos oficiais, sabe, exatamente. Porque por mais que digam que tenha sido mera coincidência, é um momento muito oportuno. Tava todo mundo lá naquele momento, sabe? A maioria dos dirigentes do futebol estavam lá naquele momento. Então era interessante chegar ali e procurar encontrar os digamos, culpados, né, nessa situação de corrupção. Então, porque a maioria estava lá, seria interessante ir e atacar, digamos assim, para fazer essa ação mesmo de prisão dos dirigentes. O caso do Zé Maria Marinho, que foi lá para votar e estava lá, era um momento muito oportuno. E também a questão da própria influência na eleição, né? Mesmo Blatter sendo eleito, a pressão foi muito grande, né, que levou à renúncia. Então, teve um peso, de fato, mesmo que não programático, né, teve um peso, de fato, no resultado das eleições e na própria atitude do Blatter de renunciar. Agora, em que medida que os interesses geopolíticos norte-americanos podem ter contribuído para essa investigação e para essas denúncias também, já que os Estados Unidos têm aí uma relação estremecida nesse momento com a Rússia, que inclusive é a próxima sede, né, da Copa do Mundo de 2018. Sim. Eu fico um pouco receoso de fazer essa situação geopolítica, porque realmente
não é uma coisa que eu imagino que tenha acontecido estritamente pela situação geopolítica. Eu prefiro acreditar, na verdade, né, que essa situação aconteceu em função do que tem acontecido da FIFA, do que tem sido veiculado sobre o que ocorre na FIFA, digamos, diariamente, sobre essa corrupção. É uma situação que o povo que ama futebol já vinha clamando há muito tempo. A gente já vinha pedindo uma ação mais contundente em relação ao que a FIFA tem feito no futebol. As escolhas de Rússia e Catar são muito condenadas e são até acusadas de serem escolhas por conta de propinas. Então eu fico um pouco receoso de dizer que essa é uma situação apenas geopolítica. Não digo apenas geopolítica, mas que tenha um interesse geopolítico nesse caso. Eu imagino que a tentativa de limpar a corrupção que tem assolado a FIFA, desculpa, seja o principal interesse do FBI, da polícia suíça. Eu imagino nesse caso. E também em relação às próprias candidaturas dos Estados Unidos, né, para os mega eventos, tanto no âmbito da FIFA quanto no âmbito do COI, né, eu creio que eles já há anos vêm tendo certa atenção nesses processos de escolha de sedes, né, e como isso é feito de uma maneira nada transparente. Mas né? a partir das negativas que os Estados Unidos receberam? Talvez a partir das negativas, para entender melhor qual é esse processo, se é um processo dentro das normas que se espera ou se de fato é algo que envolva propina e outros mecanismos. Agora, vocês acham que pode haver aí uma mudança nas Copas de 2018, 2022 em relação às sedes, né, Rússia e Catar, ou isso é pouco provável? Eu imagino que se houver alguma mudança em relação à sede, vai ser a partir da escolha do novo presidente, que deve acontecer agora em dezembro. Antes disso, fica tudo muito em cima de especulação. Mas eu creio que, a partir da escolha do novo presidente, independente de quem seja, haverá uma discussão, no mínimo uma discussão, para saber se é plausível continuar com Rússia e Catar como sedes ou se há necessidade de alteração. Eu não levo muita fé que o príncipe da Jordânia, por exemplo, sendo eleito, seria o responsável por mudar isso. Mas, enfim, torço que para quem entrar, como apaixonado por futebol, torço que para quem entrar, para o presidente que for eleito, que ele tenha pelo menos o bom senso de discutir essa situação. Inclusive a questão da formação do comitê da FIFA para a organização da Copa da Rússia deveria ter sido nomeado como novo presidente, e não agora como ocorreu, né? Isso também é algo que, de certa forma, vem na contramão do que está acontecendo, que é uma busca por maior visibilidade do que a própria FIFA faz, né? Agora é estranho, né, que o Blatter ele renuncie, mas aí continue até dezembro, né? Bem estranho, né? Assim, parece que o futebol é um mundo à parte, né? Se isso acontece com o presidente do Brasil, por exemplo, é uma situação muito estranha, né? O futebol é um mundo à parte. Eu não consigo explicar como que um presidente renuncia ao cargo e ele continua durante mais 6, 7 meses como presidente. Agora, sobre as sedes ainda, o David Cameron, primeiro-ministro britânico, já ofereceu, né, o Reino Unido para ser a próxima sede da Copa do Mundo, caso haja alguma desistência, né? Não sei se vocês viram. Mas quero saber quais que são as influências que vocês acham que vai haver no futebol a partir dessas denúncias da FIFA. O que muda no futebol? Muda alguma coisa? Falando um pouco sobre o futebol brasileiro em si, eu espero que mude também. A gente vê que depois disso já teve reunião, ontem inclusive, na terça-feira, teve uma reunião entre os presidentes dos clubes brasileiros da Série A, a fim de talvez criar uma liga independente que desvincule totalmente da CBF. Porque a gente viu esse presidente da CBF sendo detido e o atual presidente é um dos investigados. Então, eu creio que aqui no Brasil, principalmente, há grandes chances de mudar. Inclusive nessa reivindicação de que, por exemplo, um presidente da CBF tenha só 2 mandatos, que é muito comum no universo político hoje em dia, a fixação de máximo de 2 mandatos, que possa ser também
tanto para a CBF quanto para a FIFA, né? Creio que isso vai ser positivo. Agora, não creio que haja uma renovação tão grande assim, porque de certa forma são, vamos dizer, modos de comportamento tão arraigados nessas instituições que é difícil haver uma renovação, né? O fato da nomeação do atual presidente para o comitê organizador da Copa da Rússia, para mim, é um gesto na contramão, justamente que mostra que essa renovação ela ainda não se faz presente. Quem sabe com um novo presidente da FIFA sinalize-se alguma coisa diferente e que a CBF também possa, vamos dizer assim, ter um resultado correspondente a uma espécie de renovação. Há indícios de que os dirigentes, alguns dirigentes de federações, acabarão recebendo propina para poder votar pela África do Sul como sede em 2010. Existe a possibilidade disso também ter acontecido no Brasil? O que vocês pensam? Difícil de descartar, né? Eu honestamente não duvido. Difícil descartar, porque deve ser uma prática costumeira. Eu diria que remete até a mundiais anteriores também, anteriores a 2010. A gente vê essa investigação em relação ao Catar, em relação à Rússia, em relação à África do Sul. É difícil você acreditar que no Brasil foi diferente, apenas no Brasil foi diferente. Não por conta do país ou nada do gênero, mas pelo simples fato de 3 das últimas 4 terem essa investigação a respeito, entendeu? Então, assim, eu creio que no Brasil existe essa possibilidade também, eu não descarto. Eu falei no início do programa de práticas criminosas e também equivocadas. Queria agora saber, então, dessas práticas equivocadas que existem no nosso futebol. Quero saber se a CBF e as federações também, né, dos estados, fazem uma boa gestão do futebol. E, se não, quais que são as principais falhas que existem? Acho que são muitas, né? Eu posso começar aqui pela Federação Mineira. Antes do atual presidente assumir, o Castelar Neto, ele mesmo chegou a dizer que a Federação Mineira tinha uma dívida, se eu não me engano, de 20 milhões de reais. Para uma federação que está ali apenas para a organização do Campeonato Mineiro, é uma dívida muito grande. É difícil de compreender como uma federação que, em tese, arrecada muito dinheiro com o Campeonato Mineiro, vende os name rights do campeonato, enfim, uma federação tão forte, digamos assim, tem uma dívida desse tamanho. Eu acho que existem inúmeras falhas nas federações. A princípio, a administração. A gente vê federação, sobretudo estadual, com falhas assim, incontáveis. Na situação no âmbito nacional, em relação à CBF, a CBF já encontrou uma forma de se tornar rentável, até mais pela seleção brasileira do que pelo próprio campeonato que ela tem, que é o Campeonato Brasileiro. Pelos campeonatos que ela tem, na verdade, que é a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro. Por mais que ela venda naming rights, por exemplo, da Copa do Brasil ou até do próprio brasileiro, a gente vê que o maior lucro, a maior arrecadação da CBF é com a seleção brasileira. Ela se tornou uma associação rentável. Só que eu acho que isso deveria ser talvez melhor distribuído para aqueles que são filiados a ela. Eu acho que talvez, em relação à CBF, essa é a principal falha. Esse é o principal problema na estrutura da CBF. Em relação à federação estadual, eu acho que ela tem que se reinventar. Tem que encontrar uma forma de se tornar mais rentável. Ou então encontrar uma forma de evitar que ela tenha uma dívida tão grande. A federação agora está se estruturando, tem um trabalho um pouco interessante feito aqui na Federação Mineira. É até interessante ver o que o Castelar tem feito de novo e tem oxigenado, gosto muito de dizer essa palavra hoje no futebol, ele tem oxigenado a Federação Mineira, que já era comandada pelo Paulo Schettino há não sei quanto tempo, era muito tempo. Então, assim, eu acho que talvez essa mudança hoje aqui na Federação Mineira seja o que tem que acontecer na Federação, na CBF hoje. A gente vê que, por exemplo, no Rio eles deram um passo para trás, um retrocesso sem fim. Tem assim. Então, acho que talvez essa seja a principal mudança que tem que acontecer hoje nessas federações. Falhas é difícil, igual você perguntou, de enumerá-las, porque são muitas mesmo. Acho que o principal a principal, na verdade, é essa que eu citei, em relação às estaduais, que são as dívidas enormes e não encontrar uma forma de rentabilizar, ou de deixar mais rentável o campeonato estadual, que é o produto que ela tem que vender. Sim.
é só frisando exatamente esse ponto, o saneamento fiscal é muito importante nas federações, nos clubes também, né? Questão de gestão, eu penso que nós temos uma certa tradição de gestão que ainda demanda por um aperfeiçoamento, tanto nos clubes quanto nas federações, né? Eu penso que isso ainda compromete muito o futebol brasileiro na prática. Mas em que medida que isso acaba prejudicando as outras pessoas, os torcedores que estão diretamente envolvidos, mas também pessoas que não têm absolutamente nada a ver, que não gostam de futebol, que não gostam de esporte? Porque a minha próxima pergunta é saber se a interferência do governo é válida ou não. É uma interferência errada à medida em que é a mão do governo tentando interferir em entidades privadas, por exemplo. Aonde que está aí o problema? Eu não sei se seria o problema entendendo intervenção nesse sentido, né? Eu penso que há um interesse do país em si, especial em relação ao futebol, né? Até recentemente, numa entrevista, eu falei que, no meu modo de ver, o Brasil deixou de ser a pátria em chuteiras. O futebol tem um significado ainda muito, muito importante, mas deixou de ter isso justamente por essas ocorrências, né, eu diria de 2 décadas para cá, em que, de certa forma, o nosso futebol ele acabou empobrecendo, o futebol de alto rendimento, se a gente pode dizer assim. Isso a gente nota de maneira muito evidente, né? A gente assiste um jogo da Champions League no sábado e vai ver um Joinville e Corinthians no domingo, e a gente compara os estádios, sequer os atletas têm, vamos dizer, ambientes de condição de prática do futebol num nível que se espera. Então há uma mistura meio de profissionalismo com amadorismo. Acho que isso sobrou um pouco daquela época dos cartolas, tudo. Então penso, talvez não chamaria de intervenção, mas uma medida que fizesse repensar a estrutura do futebol, a estrutura organizacional do futebol, poderia ser positiva para o futebol em si. O futebol virou um bom negócio para poucos e para o restante é um mau negócio? Eu creio que sim. Acho que hoje o futebol é um ótimo negócio para dirigente. O pessoal do bom senso chama muita atenção sobre Verdade. isso, né? Da má distribuição. Hoje é um ótimo negócio para dirigente, para empresário, de jogador, até para um número muito reduzido de atletas. Mas para a maioria mesmo é um mau negócio. É um mau negócio. A gente vê, fugindo até um pouco dessa situação em relação a, por exemplo, o governo interferir, ingressos hoje absurdos que a população não consegue pagar. Então, assim, acho que virou um ótimo negócio para poucas pessoas, para um número muito reduzido de pessoas. É uma maneira de, eu diria, quase de segregação. Sim. Eu veria como segregação social. A justificativa é pelas reformas, né, nos estádios, principalmente aqui em Belo Horizonte, em relação ao mineral. Mas isso é uma justificativa válida? Eu acho que é normal encarecer aumentar um pouco o valor do ingresso. Acho que, de fato, deveria aumentar um pouquinho, não muito. Acho que, por exemplo, se você vir hoje o quanto é importante a receita de um estádio dentro de um clube de futebol, o percentual disso em relação à receita anual de um clube é muito grande. Um clube consegue faturar, às vezes, 3, 2 milhões numa partida de futebol. Eu acho que deveria sim aumentar. Eu acho que é impossível hoje fazer futebol com ingresso a R$10. Um clube não consegue fazer isso e competir com o mercado exterior, principalmente. Mas aumentou demais. Teve uma elevação muito grande. E eu penso que isso atinge, em geral, os mega eventos, os shows, né? Porque ir ao estádio é parte do lazer, né? Assim como você ir a um show, hoje os shows são muito caros. Você também não tem acesso, é um acesso limitado. Para o futebol, para as grandes partidas, para o torneio da Libertadores, por exemplo, se torna praticamente inviável, né, para o torcedor. E para muito torcedor, a ida ao estádio é praticamente seu único lazer. Só para dar um exemplo relacionado a isso, por exemplo, você tem uma partida do Real Madrid no Santiago Bernabéu, num jogo importante, digamos, um Real Madrid-Málaga pela Copa do Rei. É um jogo importante, não deixa de ser um jogo importante. E por mais que seja caro, sem a gente pensar muito na conversão do euro para o real, a gente pensando no que representa a moeda para a população espanhola,
eles cobram 20 euros no ingresso. Então, assim, se você pensar, é um ingresso extremamente acessível para a torcida poder ver os melhores jogadores do mundo. O cara vai a um jogo desse, ele vai ver o Cristiano Ronaldo, vai ver o Bale, enfim, vai ver um dos maiores craques do mundo. Dentro de uma infraestrutura de estádio, onde que ele pode estar bem acomodado, bem assistido. Exato. Perfeito. O professor foi perfeito nesse final. Ele concluiu exatamente o meu pensamento. O senhor falou, queria pegar esse gancho aí da questão da diversão, às vezes é a única diversão, né? Para a gente poder também refletir um pouco sobre a função do esporte, aí especificamente no nosso caso aqui do bate-papo, do futebol. Porque muita gente encara isso como uma disputa, como uma paixão, mas o futebol também é parte da formação do indivíduo, ou pode ser, né? A gente acaba enxergando mal, então, o futebol no país, e se a gente continuar enxergando só como disputa, como paixão, quase nada muda? O que vocês pensam? Olha, eu penso na história do futebol no Brasil mostra que ele foi como o Roberto da Mata diz, ele foi uma máquina de socialização, né? No momento em que ele passou de um esporte, vamos dizer, praticado por pequenos grupos, né? Grupos mais de elite, ele se popularizou, ele se tornou uma máquina de socialização, tanto da integração do próprio torcedor quanto do jogador, né? É que em determinadas fases da história do futebol também criou-se a imagem do ópio do povo, né? Aquela imagem do futebol alienante. O futebol, sim, tem uma carga passional inegável, né? Muito forte, mas eu penso que o futebol é aquilo que nós fazemos dele. Ele pode ser o ópio do povo, como pode, também não sei, pode ter uma função social de integração. E é um esporte democrático? O que vocês pensam? Principalmente em relação a esse valor de ingresso, em que poucos torcedores podem se dar ao luxo de estar indo sempre, né, ao estádio. Eu acho que nós estamos fazendo um caminho de retrocesso como começou o futebol. Porque o futebol começou de uma forma, como o professor disse, que era só a elite que praticava no Brasil. E hoje a gente está fazendo esse caminho voltando para só a elite frequentar o futebol. Então, eu acho que existem mecanismos que podem fazer com que a gente mude esse panorama hoje. Hoje no Brasil, você assiste a um jogo de futebol, eu assisto muito a alguns canais de esporte, e a crítica muito grande é em relação a isso, que a elite dominou as cadeiras dos estádios. Eu fui acostumado a ir ao estádio com meu pai desde criança, um ingresso super barato, mas como eu disse, não dá para fazer o futebol com aquele valor de ingresso, mas acho que poderia ser um pouco menor, poderia abrir espaço para mais gente. Deveria haver uma criação de um setor popular. A gente vê na própria Europa, eu até não gosto muito de citar sempre a Europa como uma referência, mas o Borussia Dortmund tem isso. Tem um setor popular no estádio do Borussia Dortmund de hoje que ele cabe essa situação para que pessoas com menos renda possam frequentar o estádio. O Hamburgo é a mesma coisa. Inclusive é setor que o torcedor fica de pé, eles têm aquelas cadeiras, né, refratárias, então jogos FIFA, cadeiras. Jogos não, o torcedor fica em pé, porque o torcedor até quer ficar em pé. Tentaram fazer isso na Arena do Grêmio agora recentemente, só que não deu certo, acabou criando uma confusão, gente se machucou, mas tentaram fazer isso na Arena do Grêmio. Acho que o caminho é mais ou menos esse, é tentar criar setores populares para que a gente possa englobar todo mundo de volta no futebol. E eu penso que a topografia do estádio mostra muito isso, mostra a própria estrutura social, né? Porque o torcedor praticamente se tornou um cliente, né? Ele é um cliente, ele vai sentar no setor Visa, no setor Mastercard, né? Ele é um cliente, ele deixou de ser justamente aquele igualitário que tem a possibilidade de ocupar os setores do estádio, né, a sua escolha, isso deixou de existir. Inclusive, em relação à Copa de 2014, se a gente comparar imagens da torcida brasileira nos estádios na Copa de 2014, comparar com imagens do Maracanã na Copa de 50, a gente vê a diferença de dois momentos, dois Brasis, eu diria. O público do brasileiro é totalmente diferente, né, até da do seleção acesso. brasileira. Exatamente. A gente viu o que aconteceu nesse jogo recente entre Brasil e México, que foi assim... Só os palmeirenses... A disparidade é muito grande, né? Em relação ao que é o público do futebol brasileiro no dia a dia. No dia a dia, assim. exatamente. Daqui a pouco a gente fala sobre bom senso, futebol clube, sobre as ações do governo e também sobre alguns outros problemas, como, por exemplo,
os horários das partidas de futebol do Brasil. Mas daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, a gente já volta. Até já! O Dois Pontos está de volta falando hoje sobre os problemas e escândalos de corrupção no futebol do exterior e aqui do Brasil. Estamos recebendo Elcio Cornelsen, professor e líder do grupo de estudos sobre futebol, linguagens e artes da Faculdade de Letras da UFMG, e Tiago Fernandes, jornalista esportivo do site UOL em Belo Horizonte. Falamos sobre vários problemas, e vamos falar ainda sobre alguns nesse segundo bloco, mas existem iniciativas do governo e também dos próprios atletas, como, por exemplo, o Bom Senso Futebol Clube. Quero saber de vocês qual a avaliação que vocês fazem do Bom Senso Futebol Clube. Ele vai conseguir alguma coisa? Já conseguiu? Estão reclamando demais ou não? Reclamam realmente com razão? Enfim. Eu acho que o momento é ideal para o Bom Senso agir. Eles têm tentado algo diferente no Brasil, ainda não conseguiram muitas coisas, conseguiram pouquíssimas melhoras, mas o momento é o ideal para o Bom Senso agir. Por exemplo, nessa situação agora da corrupção na CBF, o Bom Senso já emitiu uma nota, inclusive nessa semana, solicitando a saída do Marco Paulo Del Nero da presidência da CBF. Então, acho que é o momento ideal, sobretudo pelas convicções dos líderes do movimento. Esse momento é fundamental, porque pode chegar agora e conseguir uma mudança brusca no futebol brasileiro, em relação ao calendário, em relação ao tratamento com os atletas. Enfim, eu acho que esse é o momento ideal para a ação do Bom Senso. Concordo plenamente, inclusive até uma política que democratize muito mais a própria verba para o futebol, né? O Bom Senso, os representantes têm uma preocupação também não só com a estrutura do futebol de alto rendimento, mas também de um saneamento no sentido de trazer de volta inclusive equipes que eram tradicionais do futebol brasileiro e que dentro do sistema atual acabaram se tornando pouco efetivas no cenário nacional. Esse assunto é bem interessante, professor, porque eu discuti recentemente com alguns amigos algo relacionado a isso. Um exemplo muito bom é o do Vila Nova. O Vila Nova é um clube muito tradicional aqui em Minas Gerais. E o Vila Nova acabou ficando de fora da fase final do Campeonato Mineiro. Essa ausência do Vila Nova na fase final do Campeonato Mineiro pode representar muito pouco para quem torce pelo futebol, enfim. Só que você pensa um clube que é tradicional dentro do estado, um clube centenário. O clube teve que encerrar as atividades em maio. E o Vila Nova só vai voltar ano que vem. Então, o calendário é uma discussão essencial. Como atletas que são profissionais, são tidos como atletas profissionais, ficam sem trabalhar entre maio e janeiro do ano seguinte. Eu vejo bem assim o Pará, por exemplo, os jogadores que integram as equipes maiores, como o Remo e o Paysandu, quando termina a fase do Parazão, do primeiro, eles vão disputar
segunda, quer dizer, ou a outra divisão dentro do Pará mesmo para conseguir se sustentar, porque muitas vezes o calendário não se ajusta. Quando a equipe está disputando Série B, Série C, ainda vai. Mas, por exemplo, como o Remo, que atualmente não está em divisão nenhuma, então isso se torna difícil. Quer dizer, disputa o Campeonato Paraense, mas depois se desfaz o clube, né? O clube não tem como manter para o restante do ano, sem partidas, né, efetivas, um plantel em si. Uma das reivindicações do Bom Senso Futebol Clube, inclusive, é aumentar, né, o período de férias dos jogadores. É uma reivindicação válida porque compromete a qualidade do trabalho dos jogadores ou não, já que ganham fortunas e, ok, 20 dias, 30 dias é o ideal mesmo para férias? Eu penso que, como todo trabalhador, o jogador de futebol deveria ter direito a 30 dias de férias. Hoje eu vejo que no Brasil, pelo menos na elite do futebol brasileiro, esses atletas têm 30 dias de férias. Esse ano, até por incrível que pareça, eles fizeram essa mudança em relação ao calendário, ajustaram o calendário dos campeonatos regionais e, por exemplo, todos começaram em fevereiro apenas. Então todos os atletas da elite do futebol brasileiro tiveram 30 dias de férias. Eu acho que nada mais justo do que isso. Acho que não há necessidade de aumento das férias e que um mês de pré-temporada é um período muito bom. Então eu creio que para os grandes clubes, sim, está ok hoje. Até não só na elite, quando eu digo elite, Série A, Série B, enfim. Eu acho que abaixo disso que a gente tem que começar a ficar um pouco mais preocupado. Porque não são só 30, 20 dias de férias, são até mais, né? São 6 meses. E talvez isso não seja interessante, de férias não remuneradas, né? O que é pior para os atletas. Mas dentre os grandes clubes do futebol brasileiro, eu acredito que calendário e férias hoje, estamos muito bem. Acho que o número de jogos que eles têm hoje no futebol brasileiro é o número ideal, entende? Porque, por exemplo, você chega hoje, não gosto muito de usar a Europa mesmo como referência, mas você chega lá e os atletas jogam 70 jogos, 60 jogos e tudo bem. É isso, tem que jogar isso mesmo, é normal. Mas eles têm os 30, 40 dias de férias no máximo, acho que isso é o ideal, como todo trabalhador, porque a gente trabalha também e tem 30 dias de férias, é normal. E os principais clubes europeus têm a vantagem também de ter plantéis sólidos, né? Então eles podem fazer um rodízio maior de jogadores, o que às vezes aqui não acontece, né? Mas queixa-se muito sobre a questão do calendário em relação à própria quantidade de lesões, muitas vezes que ocorrem, né? O jogador ser, vamos dizer assim, exposto a uma carga intensa, né? Que acaba até mesmo prejudicando a sua integridade, né, na parte física e tal. Então é quase um consenso de que deve haver então uma diminuição no número de jogos, né? Mas eliminar discute-se em isso, qual né? campeonato? Discute-se isso. O bom senso, pelo menos, procura defender a tese de reestruturar o calendário. Sim, eu acho que a reestruturação do calendário deveria passar mais pelos clubes menores. Eu acho que hoje o número de jogos que um clube grande tem no futebol brasileiro, para mim não é nada muito gritante. Eu acho que hoje sim, é um número ideal. Você vê aí, eles jogam 14 jogos no campeonato estadual, que é o que eles costumam reclamar ainda mais, porque o campeonato estadual não vale tanto. Enfim, eu acho que talvez as competições deveriam ser mais espaçadas. Por exemplo, mas aí foge ao futebol brasileiro. Você pega hoje a Libertadores. A Libertadores hoje ela é disputada em 6 meses. Eu acho um período muito curto. Eu acho que a Libertadores deveria ser disputada durante o ano, como é feito com a Copa do Brasil, como é feito com o Campeonato Brasileiro. Eu acho que talvez fazendo dessa forma, agindo desta forma, e talvez até aumentando o tempo de disputa do Campeonato Brasileiro, o Campeonato Brasileiro começando em março, em abril, enfim, um pouco mais cedo do que ele começa normalmente, a gente teria mais tempo para disputar esses jogos durante o ano. Eu acho que colocando ele no meio de maio, no fim de maio, ele fica um pouco mais reduzido, você tem que disputar 38 jogos ali em 6, 7 meses. Você aumentando esse tempo de disputa do Campeonato Brasileiro, não mudaria muita coisa em relação ao número de jogos, mas você teria mais tempo para atuar mesmo. E também espaçando essa Libertadores. Porque a Libertadores é disputada num curto espaço de tempo, assim, é muito corrido. Num estalar de dedo já acabou a Libertadores. E acaba interferindo no campeonato regional também, porque os calendários praticamente são simultâneos e às vezes um time pode ter um acúmulo de jogos, né, num determinado período do ano, por conta de estar disputando mais de um
campeonatos simultaneamente. E não é só um acúmulo de jogos, acho que é um acúmulo de decisões, né? Porque você pega uma semifinal de Campeonato Mineiro, ela coincide com as oitavas de final da Libertadores. E isso foi extremamente prejudicial, por exemplo, lá Cruzeiro e Atlético nesse início de Que semestre. sempre acaba sacrificando, né, algum... Verdade. É o que eu acho que é Agora, o perfeito nível isso. técnico dos campeonatos regionais, infelizmente, é muito ruim, né? Principalmente tirando São Paulo e Rio de Janeiro, todos os outros, enfim, sobra Grêmio e Inter no Sul, né? Em Porto Alegre, aqui Cruzeiro e Atlético, embora esse ano tenha sido diferente, que vão para a final. É o caso de acabar com os campeonatos regionais? Eu creio que não pode acabar, sobretudo pelos clubes menores, como eu disse. Mas os clubes grandes deveria ser repensada a fórmula de disputa. Pelo seguinte fato: os clubes grandes têm muitos jogos e os clubes pequenos precisam jogar mais vezes. Então, talvez colocando um campeonato, uma primeira fase só com clubes menores e os clubes maiores entrando numa segunda fase, clubes que estão disputando uma Série C, Série B e Série A entrando numa segunda fase, já que esses clubes têm um calendário maior, eles entrando mais à frente no campeonato. Acho que talvez dessa forma ficasse mais interessante, entende? E deixasse esses clubes mais preocupados com os torneios que a gente realmente importa. Por exemplo, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão, que são torneios maiores, mais chamativos, mais, digamos, charmosos. Eu acho que em São Paulo é um estado que poderia ser repensado muito antes, porque tem muito time bom. Por exemplo, você chega no interior de São Paulo, aí você tem uma Ponte Preta, que é um time bom, tem um Bragantino. São times mais tradicionais, sabe? Então, assim, deveria ser repensado esse calendário do Campeonato Estadual, mas eu acho que acabar com o Campeonato Estadual hoje não. Acho que não é o melhor caminho hoje no futebol brasileiro. Não, e há exemplos até que aí é difícil mensurar se é uma queda dos grandes ou um acesso, uma ascensão dos pequenos, mas voltando a citar o Campeonato do Pará, por exemplo, não tem dado mais aquela alternância sempre Paysandu e Remo. Outros clubes, como o Águia de Marabá, o Cametá, eles têm vencido o torneio estadual. Não sei se é uma maneira de renovar ou se é também um reflexo de perda vamos dizer assim, de desempenho até desses clubes tradicionais como Remo e Paysandu. Mas ele tem seu charme ainda, eu digo, o Campeonato Estadual tem, né, sua história. Eu tenho colegas, o Silvio Ricardo aqui da universidade, que dirige o GFUT, né, que é um grupo de estudos sobre futebol e torcidas, e ele é carioca, e para ele o Campeonato Carioca continua a ter um brilho, isso remete à infância dele e tudo mais, né? Então tem torcedor ainda que valoriza, outros já não valorizam tanto, até porque os próprios clubes parecem colocar em segundo ou em terceiro plano. E para quem é do interior como regional. eu, sabe que o campeonato regional, enfim, faz muito sucesso nas cidades do interior e não se fala em, por exemplo, excluir a Copa do Brasil do calendário, né? Sacrificar sempre os campeonatos regionais. Perguntei mais por provocação. Quero saber sobre as iniciativas do governo. Antes de falar sobre o Profut e também sobre o Estatuto do Torcedor, quero saber rapidinho. Futebol é um problema de governo? Eu acho que passou a ser. Eu conversei isso com o doutor até no intervalo, sobre os incentivos fiscais que os clubes sempre tiveram aqui no Brasil. Eu acho que tem muita situação, tem muita coisa muito mais importante do que o futebol. E existe uma necessidade, por exemplo, de estimular indústria, criação de empregos, que o futebol se torna algo menos importante. Não deveria ter essa importância toda para o governo. Mas hoje se tornou um assunto importante pelo fato das dívidas ficarem enormes. Então, o governo tem, sim, que intervir de alguma forma. E a questão que a gente tinha conversado até que às vezes há intervenções anteriores que não surtem tanto efeito porque o endividamento volta, né? Muitas vezes. Parece que existe esse desleixamento dentro do crônico, exato. Algo crônico. Parece que existe esse desleixamento dentro dos clubes que daqui a um tempo vão me perdoar de novo. Então, exatamente. Deixa o jogo seguir. Então, temos a iniciativa aí do Profut, desculpa, professor, o Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro, o nome é grande, né? O programa é uma iniciativa da presidenta Dilma Rousseff para tentar sanar a dívida dos clubes, parcelar essas dívidas e, em contrapartida, eles melhorarem a gestão. Isso pode interferir de alguma forma para o torcedor, melhorar para o torcedor? O que vocês pensam? Pensa-se até numa forma até punitiva, né?
do clube que Ser não rebaixado. sanear exatamente, né? Quem sabe esse é um mecanismo que vá mobilizar mais, né? A gente espera que classe isso, dirigente, né? A gente espera que tenha algum efeito, tenha alguma mudança, que isso que se isso der certo, crie consciência nos dirigentes, porque a gente vê, por exemplo, são dívidas absurdas. A gente vê o Corinthians, um dos maiores clubes do país, devendo um ano quase de direito de imagem, salário para os atletas. É impressionante. Eu não sei como um clube do tamanho do Corinthians, com a receita que tem o Corinthians, consegue chegar a esse endividamento. O Corinthians foi campeão de tudo que disputou recentemente e 2, 3 anos depois consegue chegar praticamente ao fundo do poço. A gente acompanha, vai lendo. Recentemente tem um jogador que denunciou o Corinthians pelo fato de dever esses salários. A gente fica olhando e pensando, poxa, como conseguiram fazer isso com o Corinthians? Um clube que vinha muito bem, que se organizasse poderia tomar o Brasil inteiro e ganhar tudo que disputasse. A gente não consegue entender. Estatuto do torcedor, o que mudou com ele? Ele é suficiente mesmo? Precisamos de outras leis? O que pensam? O Estatuto do Torcedor, no papel, é muito bonito. Eu acho que é bem legal. Mas o problema é ser cumprido. O problema é ser cumprido. A gente vê, por exemplo, o que aconteceu na final da Copa do Brasil do ano passado. O Estatuto do Torcedor foi desrespeitado pelos 2 clubes aqui em Minas. E passaram por cima e qual foi a punição? Não tiveram nenhuma punição. Então, assim, é muito bonito. Eu acho bem legal, acho no papel ali é muito, muito interessante. São leis bacanas que, de certa forma, são em prol do futebol, mas na prática... Falta um reconhecimento até, quer dizer, não só o cumprimento, mas o reconhecimento da validade dessas normas, dessas leis, né, em relação ao torcedor, né, do próprio clube que não observa, né? Uhum. Depois do 7-1, hein, da Alemanha, mudou alguma coisa no nosso futebol? E vocês esperavam que fosse mudar alguma coisa com aquele vergonhoso 7-1? Eu esperava que mudasse. Eu acho que eu sou mais cético, não. Eu ainda tinha talvez uma crença ingênua de que mudasse, porque de fato o vexame foi do tamanho da derrota, né? Mas infelizmente não. Já a medida de formação de uma nova comissão técnica para a seleção demonstrou que, na verdade, nós demos um passo para trás, né? Agora, é um problema de gestão da CBF, de tornar a seleção, né, um espetáculo, como a gente viu na mídia, ou não? Foi só um mau momento mesmo do nosso futebol? Estamos com craques muito bons? O que você falou sobre a importância da seleção para a CBF, né? Eu acho que hoje a gente vê no futebol brasileiro que não caiu. Uma coisa é certa, não houve uma queda técnica. A gente tem um Neymar, que é um craque. A gente vê o Felipe Coutinho no Liverpool. O Felipe Coutinho é um excelente jogador. O Neymar é um excelente jogador. O William no Chelsea. Então não é um problema técnico. Acho que dizer que o problema do Brasil hoje, justificar essa derrota ou qualquer queda eventual do futebol como ausência de técnica, acho que é inválido, na minha opinião. Mas a seleção brasileira virou um espetáculo. Deixou de se preocupar em vamos ser campeões, vamos jogar bonito. Virou um espetáculo. O que eu disse anteriormente sobre a CBF tenta lucrar, pensa em lucrar com a seleção brasileira. Hoje existem milhões de acordos para que a CBF lucre bilhões com a seleção brasileira. E eles se esquecem de que o público quer ver o futebol, quer ver aquele futebol arte de antes. Pensando em resultado, pensando em ganhar, eu acho que até a mudança que houve hoje na Comissão Técnica da CBF foi interessante. Eu acho que o Dunga, por pior que ele seja, pelo futebol de resultado, tudo bem, vá lá, é ele. Ele pode ficar ali como o treinador da seleção. Mas pelo futebol que a gente espera da seleção, que é aquele futebol de espetáculo, aquele toque, aquele drible desconcertante, da época que muitos viram, por exemplo, da década de 80, da década de 70, esse futebol a gente não vê mais, porque virou extremamente negócio, lucro. Eu ia tocar nesse assunto, porque eu até estava conversando outro dia com os colegas também, no âmbito assim, do futebol, pesquisa, e eles
perguntaram estrangeiros, eles perguntaram, mas é engraçado, a gente olha para o Brasil, a gente não vê muito comprometimento dos jogadores com a seleção. A gente olha para o Uruguai e olha para a Argentina, a gente já vê um comprometimento maior. E são jogadores também internacionalmente famosos, tal, mas que ainda para eles há um peso vestir a camisa da seleção brasileira. Já não se percebe mais isso no jogador brasileiro. Eu penso que aí houve uma mudança que eu diria de ordem mais cultural do que propriamente do futebol. Uma mudança cultural em relação Mas a gente pode colocar seleção. no balaio também a questão da falta de identificação que o torcedor acaba tendo com a seleção, porque os craques estão lá fora e vão embora mais cedo. O que vocês pensam? E como que a gente faz para poder mudar isso? Para poder concorrer com o futebol, com o poder econômico europeu, por exemplo? Eu acho que é uma mudança que tem que ser gradativa. Hoje, talvez os clubes aqui no Brasil tenham que ser tratados como empresa, por exemplo, como é feito fora. O clube tratado como empresa, ele perde esse olhar passional do dirigente na direção do clube, na gestão do clube. Esse olhar de empresa, você pensa, poxa, eu vou visar o lucro, eu vou visar o rendimento, eu vou visar algo que seja benéfico. Mas aí passa também pela estruturação da CBF, da própria CBF, da Conmebol. Quando o Atlético chegou agora à final da Copa Libertadores, eu fui a uma coletiva de imprensa do presidente da Conmebol, o Eugênio Figueiredo, e ele disse o seguinte, que a Libertadores deve ser ganha pelo privilégio, não pela premiação. É impossível fazer futebol hoje sem dinheiro, é impossível competir com o mercado estrangeiro sem dinheiro. Então, se o próprio presidente da federação não quer valorizar o torneio que ele tem em mãos, o produto que ele tem em mãos, a gente acaba perdendo. Acho que a premiação tem que aumentar, os clubes têm que ter uma visão de empresa, é uma mudança que tem que ser gradativa. A gente conseguindo fazer isso em 10, 20 anos, talvez a gente consiga competir com o futebol europeu. Hoje a gente não consegue competir com o futebol asiático. A gente perdeu aqui, por exemplo, para ficar restrito aqui a Minas Gerais, o Ricardo Goulart para o Guangzhou Evergrande, da China, e o Tardelli para o Shandong Luneng, também da China. A gente perdeu o Everton Ribeiro, por exemplo, ao Ali, dos Emirados Árabes Unidos, e o Bernard para a Ucrânia. Então, assim... É uma globalização de mão única, praticamente, né? A gente tem, tudo bem, alguns jogadores que são, por exemplo, dos países vizinhos aqui, que atuam no Campeonato Brasileiro, mas, inegavelmente, o olhar é de mão única, porque a gente olha para esses outros centros, até para os periféricos, mas eles não olham para a América Latina. Hoje não muito por causa do sócio-torcedor, mas os clubes ainda são muito reféns das redes de televisão, né, com as cotas de transmissão. E acaba que isso prejudica o torcedor à medida em que os jogos são exibidos em horários em que a TV pode exibir, né? A TV, ela acaba colocando jogos às 10 horas da noite, para o torcedor chegar em casa 1 hora da manhã, enfim. Quero saber como é que a gente pode mudar isso. O sócio-torcedor é um caminho ou a gente tem que ir além disso? Como que a gente faz para poder mudar? É difícil buscar uma solução para isso. Eu acho que o sócio-torcedor talvez seja o caminho, assim, aquela luz no fim do túnel. Porque a gente não via uma mudança acontecer em relação a isso. Como um caminho legal, vamos dizer assim, né? Seria viável. Talvez essa mudança, a questão da criação de uma liga independente dos clubes, talvez possa mudar isso. Porque a partir do momento que se torna uma liga independente, o Campeonato Brasileiro passa a ser dos clubes, não de uma federação. Então, sendo dos clubes, ele pode ser vendido de uma forma distinta. Vai ser vendido para a Globo e a Globo vai decidir como vai estruturar o campeonato, ou nós vamos buscar alguém, um parceiro que, por exemplo, coloque o naming rights no campeonato. A gente vê muito isso fora do país. Você chega na Premier League, ela é a Barclays Premier League. Você vê na Itália, ela é a Série A Team. Então, assim, falta isso no futebol brasileiro. Eu acho que talvez um parceiro que tenha essa consciência, que tenha esse discernimento de que é importante mudar. Porque a gente está muito preso ao que foi determinado pela detentora hoje dos direitos de transmissão. E isso tem causado até cisão entre os clubes, né? A gente percebeu muito bem na última aprovação, né, de contrato de direito de transmissão, em que houve um racha entre os clubes brasileiros, quando na verdade deveria ser o contrário, deveria ser uma união para eles reivindicarem, afinal de contas, é interesse de todos, né? Essa implosão do Clube dos 13, né? Foi um absurdo. Era uma forma de negociar em prol dos clubes. Hoje a gente perdeu totalmente isso.
Para terminar rapidamente, vocês acham que esses escândalos de corrupção descobertos aí pela justiça americana e também que envolvem a CBF, o futebol brasileiro, muda alguma coisa? E o recado final de vocês, o que a gente precisa fazer para poder, então, melhorar o nosso futebol? Por gentileza. Oxalá que mude alguma coisa. Pelo menos que, de fato, não só haja o esclarecimento de tudo que ocorreu, mas que isso tenha, no caso da CBF ou da FIFA, que isso tenha um efeito positivo de uma renovação e de, vamos dizer assim, uma seriedade maior aí ao lidar com a própria verba de gestão do esporte em geral e do futebol. Thiago. Pensando nisso, eu acho que, por exemplo, em relação ao bom senso hoje, nós temos bons líderes lá e eles pensam que esse é o momento mesmo ideal, como eu disse anteriormente. É um momento ideal para mudar. Eu acho que não vão deixar passar isso. Se deixarem passar, podem desistir do futebol, que vai continuar a mesma coisa sempre. Mas acredito que vai mudar sim. É um caminho que já... O primeiro passo já foi dado. Essa reunião dos clubes, essa tentativa de criar uma liga independente, essa ajuda do bom senso, acho que o primeiro passo foi dado e que existe uma possibilidade muito grande de mudança, em curto prazo, felizmente. Ok, o papo renderia mais uns 5 programas, mas infelizmente nosso tempo terminou. Quero agradecer a presença de vocês mais uma vez. Muito obrigado, viu? Voltem sempre. Eu agradeço pelo convite também. Muito obrigado. Ok, o 2 Pontos de hoje termina aqui. Entre em contato com a gente pelo e-mail tvufmg@ufmg.br. Um grande abraço a todos e a todas e até a próxima.